lá então ver a história de Ip Man, o mestre de Bruce Lee. Ontem, no dia 24, a gente assistiu o filme O Grande Mestre, Sim, o cara. primeiro filme do Ip Man, A né, gente viu um mozão? pouco da história dele, né, o que aconteceu com ele lá na Primeira Guerra. Foi na primeira? Foi na Primeira Guerra, né. Caraca, Que foi teve muito que ele foda o ficava lá no filme. vilarejo dele, ele tinha a mansão, a casa dele, aconteceu dos japoneses invadiram a China Ele e perdeu tudo, perdeu cara. tudo, né, mano. Aí ele lutou lá pela honra do povo e tal, derrotou o coronel lá, mas dizem que não Cara, aconteceu na vida real, né, mas foi uhum. pro cinema e tal. Mas ele fez Mas o cara história. existe de verdade, Ele velho. Isso que me existe. impressionou pra caralho, foi muito E no massa. final do filme aparece a fotinha dele com o Bruce Lee, mano. Eu Cara, achei muito incrível, foda, foi uma muito história muito massa, foda, o velho. cara muito humilde também, mano. Quem quiser ver o nosso react do filme, já tá disponível lá no Cinefy, eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição, hein, o primeiro link da descrição. Então bora ver a história do Ip Man? Ip Man, Do canal Clube de História, foi o vidinho que a bora. gente achou pra gente ver um pouquinho sobre a história dele. Então, simbora, já se inscreve no canal e deixa o seu like, bora. Espera, tá sem som. Calma, tá sem som. Calma. É um fato. Bruce Aí. Lee foi um dos maiores artistas marciais de todos os tempos. Isso, sem dúvidas, é um fato indiscutível. Mas pouco se conhece sobre seu principal mentor, aquela pessoa responsável por ensinar grande parte das técnicas. Eu lembro do início do filme que aparece ele desse jeito, assim, né, treinando nesse negócio. Ah, o negocinho assim, Uhum. né, é muito legal, tipo, o movimento que ele faz com a mão, cara, Cara, é eu não consegui nem imitar o movimento, que é muito pô, legal. precisa de umas É, técnicas aí, então, porque velho. assim, mano, é um bagulho muito foda, parece que é até um estilo de dança, né. É Sim, tão é coordenado um os jeito movimentos, a muito luta, mano. certinho de fazer os movimentos, o jeito que mexe o braço, o jeito que mexe o corpo, e Uhum. é muito legal, velho. Cara, é muito, muito É, foda, muito velho, foda. Tem que ter muita técnica pra isso. tem. Que Bruce Lee sabia. No vídeo de hoje, você vai conhecer a incrível história do homem que treinou Bruce, o grande mestre Ip Man. Oi, eu sou o Flash e você está no canal Clube de Histórias. Aqui eu te conto histórias sobre pessoas, lugares e acontecimentos que marcaram a humanidade de alguma forma, casos de investigações e mistérios não solucionados. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva e ative as notificações para não perder os vídeos que saem aqui toda semana. Ip Man Aura. nasceu em 1º de outubro de 1893, na Nossa! cidade de Foshan, na Século China. passado, Ele mano. nasceu em uma família bem rica. Seus pais Oh. tiveram 4 filhos, sendo ele o terceiro filho da família. Ip e seus irmãos foram criados em uma educação e cultura tradicionalmente chinesa, bem ali na época da dinastia Qing, que foi a última dinastia imperial da China, e que logo depois deu lugar à República da China. Quando tinha apenas 13 anos de idade, começou a treinar Wing Chun com o grande mestre Chan Hua-chun. Mas ele não treinou por muito tempo com ele, acabou durando menos de 3 anos, porque o seu mestre acabou sofrendo um derrame leve em 1909. Então Chan Nossa. optou por parar de treinar os seus alunos e decidiu voltar para sua vila natal para descansar. Porém, Ip ainda continuou treinando durante alguns meses com um dos alunos mais graduados do mestre Chan. Ele acaba se mudando para Hong Kong, com a ajuda financeira de alguns parentes. Lá ele começa a estudar em uma escola católica que na época era considerada uma escola de ricos e que inclusive existe lá até hoje. E nessa Olha. escola ele acabou conhecendo muitas pessoas, fazendo várias amizades, mas parecido com o que aconteceu com Bruce Lee, Ip Man se envolvia em brigas frequentemente, mas sempre vencia seus oponentes. Cara, é engraçado que no filme, né, toda hora alguém desafia ele, Era mano. muito engraçado. Ai, o filme já começa com um dos caras indo um dos senseis, Um né, dos sensei dos dojo, né. indo lá pra poder: "Ah, eu quero brigar com você", ele vai lá e apanha. E não, e eles fecham a casa pra não É, ter pra tudo. ninguém ver, pra não manchar a reputação do cara Ai, também, né, cara, mas mano. é muito Mas o engraçado. moleque acaba vendo. Invadiram até a casa dele, um monte de gente pra poder fazer ele lutar com o cara, foi O engraçado demais, engraçado era a mano. esposa dele putaça, mano. É, mano. O pessoal toda hora enchendo o saco dele pra lutar, É, mano. Tudo quer velho. lutar, velho. Graças ao seu Wing Chun. Um dia, um dos seus amigos, chamado Lai, falou pra ele que um amigo do seu pai que estava morando com eles também lutava Kung Fu. E ali o Ip sentiu que tinha finalmente encontrado um rival à altura. Então os dois se conheceram, se encontraram algumas vezes e foram criando uma certa amizade. Até que em um dia, o Ip propôs pra ele um desafio, uma luta entre os dois. O homem aceita o desafio e fala que o Ip podia o atacar como ele quisesse, que ele tentaria não machucá-lo. E como todo adolescente, ele ficou com muita raiva, então começou a atacar com vários golpes. Mas o Tio homem Toco, velho. apenas desviava de todos os golpes enquanto jogava Ip no chão. Ele Caralho. perde a luta e o homem finalmente se apresenta. Era ninguém menos que Lei Wong Bik, o segundo filho do grande mestre Lei Wang Jan.
Pra vocês entenderem, Lei Wang-Jan muito era o pix cara isso que na treinou... Liz mandou R$ 15. Estudo de execução transcendental número 11. Eita, Que isso, caralho. mano, a gente vai transcender nessa live aqui. Meu Lizzy, valeu Deus. demais pelo patrocínio do estudo de execução transcendental. Caralho, gente, preparem, tá? demais. Preparem, tamo junto. Prepare-se, Lizzy, valeu brigadão. demais. Lei Wang-Jan. Pra vocês entenderem, Lei Wang-Jan era o cara que treinou o mestre do Ip Man. Isso mesmo, o Chan cara que- Washun. Ou Cara, o cara que treinou o mestre do Ip Man. Meu Deus, então, Meu tipo, é um Deus, cara mais mano. foda que o outro. Caramba, Porra. é um que ensina o outro. Muito foda. seja, ele tava lutando com um Não é à toa que o Ip Man é o mestre do Bruce Lee. Bruce Lee. Que o Bruce Foda. Lee é um cara, Cara muito que tá- foda, né? Então. tava num nível bem acima do dele. E nessa época, Ip Man tinha um ego bem inflado. Ele se Tinha? considerava o bonzão, já que ninguém conseguia ganhar dele, até chegar esse cara. Ele fica sem acreditar que perdeu tão facilmente e acaba pedindo uma revanche, onde ele Olha, perde de ele é novo. adolescente, Depois né? de perder duas vezes, ele ficou No bem filme ele tá mais desanimado. velhinho. É, Acabou ele é nem homem, falando já, mais assim, para as pessoas que ele sabia Wing Chun e perdeu completamente a vontade de treinar. Ah. Mas aí, algumas semanas se passam e o Lai chega em casa e conta pro Lei Yong que o Ip estava bem desanimado com as lutas, que ele não queria mais treinar e que aquela derrota tinha afetado ele de uma forma absurda. Então o Lei Yong, se sentindo culpado, decide se encontrar com o Ip e falar pra ele como as técnicas que ele usou na luta eram boas e que ele tinha muito jeito para aquilo. E ainda fez uma proposta que se Ip Man quisesse, ele mesmo o treinaria. A única condição era que Ip Man nunca ensinasse suas técnicas a outras pessoas, porque Lei Yong tinha muito medo que pessoas ruins aprendessem esse estilo de luta Nossa, e usassem os golpes pro mal. Faz sentido. Então- Por isso que ele tinha tanta resistência pra ensinar, né? Ensinar. Ele foi ensinar só no momento extremo mesmo, né? E por isso ele não ensinou, inclusive, o japonês lá quando o cara queria fazer, né? Pelo amor de Já Deus, era né? completamente fora de aceitação aquilo ali, mano. Os que outra palavra japoneses já Fora de questão, não tem como aquilo ali. Não é eles não? lutavam Kung Fu também, né? É, então, eles queriam aprender o que Mas o só Ip que sabia. A arte deles parecia um pouco inferior da arte chinesa, né? Tanto que eles perdiam Sim, pro cara ele lá. perdia, o Ip Man, por exemplo, no filme lutou contra 10 e deixou os 10 no chão. Arrebentou com Foi os tipo caras, um negócio na perna do cara que foi... Caralho, é muito mano. E foda. tanto que ele ganhou do coronel também. É, né? pô. Então, Ip Man aceitou treinar com esse cara e eles treinaram durante um tempo, até que em 1911, Lei Yong Bik veio a falecer. Ah, morreu. Se passam alguns anos e em 1917, quando ele tinha 24 anos de idade, ele acaba voltando para Foshan, a sua cidade natal, e percebe uma China bem diferente do que ele estava acostumado, já que naquela época Hong Kong parecia muito mais com a Inglaterra do que com a própria China. Então ué. ali ele começa a trabalhar como policial e rapidamente sobe de cargo, se tornando até mesmo chefe de polícia. Inclusive ele treinava alguns dos seus subordinados e até mesmo parentes mais próximos. Mas cumprindo a promessa que fez pro Lei Yong, ele não abriu nenhuma escola oficial. Foi nessa época tem um também que ele dojo, conheceu a mulher da sua vida, se casou e teve 4 filhos. Com o Caralho. passar do Que tempo, lindo. Ip Man foi amadurecendo e se tornando uma pessoa mais modesta e sempre alegre. Ele passou a ser muito admirado pelas pessoas pelo seu jeito simples de Isso viver, já é do provando primeiro que o filme. verdadeiro Wing Chun amadureceu o seu modo de pensar. Então ele se Caralho, tornou foda, muito hein? querido na cidade de Foshan. Mas em 1937, os japoneses invadiram a China, começando a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ah, Segunda E Ip Guerra. Man, buscando Ah, é tranquilidade, segunda... Foi 37? É, foi a Segunda Caralho, Guerra. Segunda Guerra, meu. Eu tô perdido nas guerras, gente. voltou para casa em que Perdido morou nas datas. na aldeia de Kyoki. Sua fama chegou aos ouvidos dos japoneses que, achando serem racialmente invencíveis, sempre o testavam. Só que os japoneses Olha. perceberam que ele era realmente diferenciado, porque eles lutavam com ele, mas sempre perdiam. Queriam que Olha Ip Man aí. ensinasse a sua Lutaram com ele técnica, mesmo. mas ele se negou e acabou com todos os seus bens confiscados pelo exército imperial japonês. Por sorte, Olha. não foi executado. Tanto que ele perdeu A sua tudo. mansão foi transformada em um quartel-general e ele teve que viver em extrema pobreza. E como só sabia artes marciais, viu-se obrigado a quebrar a promessa que fez anos atrás para Lei Yong Bik. Ele começou então a ensinar o Wing Chun para chineses que buscavam defesa contra o exército japonês. Ip Nesse Man caso só faz retornou a sentido. Foshan depois que a guerra tinha acabado, novamente como policial. E isso aconteceu no final de 1949, depois que o Partido Comunista venceu a Guerra Civil Chinesa e tomou a cidade. Só que tinha um problema, porque ele era um oficial do Partido Nacionalista Chinês. Então ele teve que fugir com a sua família de novo para Hong de Kong. novo, mano.
mas ele acabou Nossa. fugindo sem documentos e depois de um tempo, a sua esposa e uma de suas filhas voltaram para casa para buscar os documentos, porque eles estavam meio que como indigentes ali em Hong Kong, eles não tinham Caraca. nenhuma documentação. Só que a esposa dele foi para Foshan e não voltou mais com sua filha. A Ué? esposa acabou adoecendo nesse período e morreu, deixando Caraca. o Ip Man Nossa. sozinho para cuidar dos outros Nossa, morreu longe dele, Caralho, que cara. horror. Que horrível, mano. Gente, filhos. que triste. Vivendo em Hong Kong durante um tempo, com poucos recursos, ele acabou abrindo uma escola de artes marciais. Mas ele não ganhava muito dinheiro na escola, porque tinham muitos alunos que começavam a treinar, ficavam 2 meses, 3 meses e depois saíam. Muitas vezes sem pagar nenhuma mensalidade. Oxe. Então mesmo ele tendo vários alunos, mal conseguia ganhar dinheiro para cabeça. sobreviver. Isso só mudou quando um aluno que nós conhecemos muito bem chegou na escola de Ip. É Ei. claro que eu tô falando do grande Bruce Lee. Foi através dele que o Wing Chun começou a ficar bem popular, não só em Hong Kong, mas também no mundo todo. Uma das frases É uma foto dele com o filho Do do Bruce. Bruce Lee, cara. Que Nossa. legal. mais conhecidas de Ip Man Brando. é uma espécie de homenagem não declarada a Bruce Lee. É difícil para o aluno escolher um bom professor, mas é ainda mais difícil para um professor pegar um bom aluno. Bruce começou a treinar com Ip Man quando ele tinha 16 anos e seguiu treinando até 1972, quando Ip Man morreu devido a um câncer na garganta. Nossa, Esse que câncer foi horror. causado devido ao longo tempo que ele passou fumando. Ah, Verdade, né? Parece que ele fumando, ele né? fuma no começo do filme, né? Uhum. A lenda de Ip Man passou a ser mais conhecida a partir de 2008, quando foi lançado um elogiado filme chamado O Grande Mestre, protagonizado por Donnie Yen, e com cenas de luta coreografadas pelo ator e especialista em cenas de ação Sammo Hung, que trabalhou com Bruce Lee no filme Operação Dragão. O filho mais velho de Ip Man, chamado Ip Chun, aparece nesse filme, além de ser o principal consultor do roteiro. Em 2010 foi lançada a Caraca. segunda parte, que retrata o início do contato de Ip Man com Bruce Lee. O sucesso do filme foi tanto Meu Deus, eu quero assistir esse segundo filme, mano. Caralho, deve ser muito foda o segundo Nossa, filme. ele com o Bruce Lee, cara. Nossa. ajudou a alavancar vários e vários outros filmes contando a história do grande mestre. Esse cara luta em cima da Nossa. mesa. Mas e mano. você, conhecia toda essa história do grande mestre Ip Man? Agora me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou Foda. sobre essa história e não deixe de comentar também sobre as próximas histórias que você quer ver aqui no canal. Eu tô lendo comentários de todo mundo e anotando para fazer os próximos vídeos. Não esqueça também de deixar o seu like, que me ajuda bastante, e se inscrever no canal caso seja novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo aqui no Clube de Histórias. Cara, muito legal, né, velho? O que é isso? Pô, não sabia que a esposa dele tinha morrido longe dele, mano. Também não. Triste, né? Porque no filme não passa essa parte, né? No filme ela fica doente, a gente até pensa que ela vai morrer, né? Mas ela mano? não morreu, tá bem. Nossa, mas morre depois. Já pensa, pô, vai Caralho. morrer a mulher, vai morrer o filho, o cara vai enlouquecer, mano. É, então, quando ele perdeu tudo, né? É, quando ele perdeu tudo, Ah, eles mas tinham não pouca foi. comida, mano. Uhum. Mas tá, muita coisa que contou aqui a gente já viu por causa do filme, né? É, Conta o Grande Mestre. a parte, um pouco da parte no filme e Uhum. outra complementa aqui, né, cara? Sim. Mas legal saber disso, cara. E esse contato que ele tem com o Bruce Lee, até na questão do filho dele, né? É uma É, amizade que então. fica a longo tempo, mano. É muito bonitinha a fotinha dele com o filho, né? É uma Com o graça, Brandon Lee, cara. mano. Incrível, né, mano? Incrível, Com as uma coisas história, funcionando. mano. E há tanto tempo, 1800 e pouco que Nossa, ele ele nasceu no nasceu. século passado, E mano. morreu em 1900 e pouco. Caraca, 800, velho, isso é século muito, retrasado, sei muito lá, mano. tempo. Mas legal, Não né? sou bom Tipo, com número. igual o moço falou que ele foi ficar mais conhecido a partir de 2008, quando lançou esse filme, O Grande Mestre. Mas é legal, tipo, saber sobre essa história. Como é a coisa que aconteceu de verdade, né? Tipo, na história Não, tinha no Japão? Da Da China. China. Exatamente. Desculpa, falei. Cuidado, Falei errado, esses falei dois, errado. esses dois é Calma, tretado, calma, tá? desculpa. Tem que Da falar China. tretado. É. É. É, ele era fumante, morreu com É, com câncer na câncer na garganta, garganta, né? cara, que Você bizarro, até velho. mostra ele no filme, depois se ele almoçar, ele vai fumar um cigarro, mano. E Ele até até tem que oferece pro outro pro cara, ele não cara, né? aceita, né, Aham. mano? É. Até achei assim, caralho, ele fuma, mano. Mas muito legal. Gostei de ver mais um pouco da história do Ip Man. O filme foi muito legal e a gente quer ver agora o que tem o Bruce Lee, né? O Então que é tem, que é o isso. segundo filme, Que é o né? segundo filme. Então esse foi a história de Ip Man. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima.